Tchau, xixi! Tchau, cocô! Eba! Você fez no pinico! Que legal, filho! Já está um mocinho fazendo xixi na privada! Que máximo! Filho, vamos acordar, tá na hora da gente ir ao banheiro. Dessa idade, usando fraldas ainda? Que feio! Boa parte de nós passou pelo treinamento de desfraude. E eu compreendo que na nossa época não tinha tanta informação atualizada, era uma outra cultura, uma outra sociedade, mas hoje nós já temos várias informações que dizem o quanto é perigoso a gente interferir nesse processo de desfraude. Vamos compreender um pouquinho melhor? Olá, eu sou Natália Sanches, educadora parental, mãe da Luna, e você está no podcast Entre Mães. Aqui você vai encontrar muito acolhimento, desabafo e informações pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós mamães sabemos compreender. Então vamos relembrar. Excreção faz parte dos ritmos biológicos, e isso quer dizer o quê? Que são necessidades inatas do ser humano que não precisam ser aprendidas, elas vão se desenvolvendo naturalmente ao longo do tempo. Quem controla isso é nosso cérebro mais primitivo, são funções que a gente não precisa treinar, elas já são inatas ao ser humano. Porém, na nossa cultura, como em tudo a gente acha que tem que guiar a criança em todos os processos, que tem que ter interferência externa, que a gente tem que controlar tudo relacionado à infância. E não é bem assim, isso tem um impacto lá na frente. E aí eu já queria trazer informações que a gente consiga compreender um pouco de que lugar também vem isso, né? A gente vem de períodos onde não existia fralda descartável, onde eram fraldas de pano, as condições sanitárias não eram tão adequadas, tão ideais. E aí, realmente, o desfraldar mais tardiamente acabava acarretando outros problemas de saúde por conta da higiene, de todo esse processo. Também não era fácil para as mães que tinham que lavar a fralda de pano, principalmente numa época onde não se existia a máquina de lavar. Então a gente compreende que tudo isso teve um impacto nessa construção da crença de que o adulto deveria guiar esse processo, que o adulto deveria conduzir, que quanto mais rápido a criança saísse das fraldas, melhor seria. E não só por essas questões desse trabalho excessivo em lavar essa quantidade absurda de fraldas, mas por questões de doenças mesmo, de doenças infecciosas, contagiosas, por conta dessa falta desse sistema mais higiênico. E mesmo quando vieram as fraldas descartáveis, entraram-se também outras questões, que eram as financeiras. Então, as fraldas descartáveis eram produtos caros, não eram todas as famílias que tinham a condição de adquirir esse tipo de produto. Financeiramente pesava ao longo do tempo. E essa crença só foi se consolidando e esse processo de desfraude sendo guiado pelos pais, pela família, continuou perpetuando. Além também da questão das escolas. Então, conforme as escolas tiveram que cada vez mais atender crianças menores por nossas necessidades de trabalho, dessa mãe que começou a ingressar no mercado de trabalho também, e cada vez mais cedo as crianças começaram a iniciar nessa escola, a gente sabe que há um conforto para o adulto quando essa criança desfralda. Existia então nas escolas, às vezes até existe ainda, o desfraude coletivo. E tudo isso vem dessa construção de sociedade. Só que quando a gente começa a entender e compreender que esse é um processo fisiológico, um processo individual de cada criança, de um ritmo que é único, ele não é igual para todas as crianças, ele não é igual nem para a mesma criança em questão do xixi e do cocô, ele é diferente, acontece em tempos diferentes. Então, por que ainda hoje a gente tenta controlar isso? É por conta dessas crenças antigas e da falta de informação. Por isso que eu quero debater um pouquinho melhor com vocês sobre as consequências, sobre como a gente realmente somente observa essa necessidade e atende. A gente não guia e nem controla esse processo de desfraude. Então, Natália,
Como que acontece esse processo? Vamos lá, o que eu tenho que identificar? Eu tenho que compreender que o processo de desfraude, ele não é do dia para a noite, isso acontece num período mais prolongado mesmo, e que a criança ela vai ter que estar pronta, falando da parte motora, falando da parte cognitiva e da parte emocional. São esses 3 tripés para que esse processo aconteça. Então, mas ela está indicando, ela já está pulando com os 2 pés, ela já começou a ter um controle pélvico melhor. Isso é um indício que eu já posso guiar esse processo? É um dos sinais, mas não quer dizer que isso é o desfraude, o processo completo. O processo completo vai acontecer quando essa fraldinha dessa criança estiver realmente fazendo o papel de calcinha ou de cueca. Então, quando essa criança já tem a maturidade do esfíncter, já tem a maturidade cognitiva para sinalizar que ela tem a vontade de fazer o xixi ou o cocô, para esperar ela chegar até o local onde ela vai fazer o xixi ou o cocô, quando aquele emocional também já está pronto, já está amadurecido para que aconteça o processo. E se você quer saber também de uma maneira mais aprofundada, fique atento porque na semana que vem vai ter um bate-papo muito legal com a Vanessa falando só sobre desfraude de uma maneira muito mais aprofundada. Mas vamos falar de alguns sinais de alerta que a gente tem que ter em relação a escolas. Desfraude coletivo. Gente, eu sei que é polêmico esse assunto e que ainda tem escolas que praticam, ainda tem escolas que fazem quadros de recompensas para as crianças que estão nesse processo e mais, tem escolas que nem aceitam crianças que não desfraldaram depois dos 3 anos. Você não pode nem ingressar nessas escolas. Então, isso é um sinal de alerta para a família realmente. Se você tem condição de ficar longe de uma escola que tem essa prática, é melhor. Por quê? Não quer dizer que com 3 anos, mesmo que o esfíncter já esteja mais amadurecido, que o meu filho está pronto para esse processo. E aí, quando eu coloco todo mundo na mesma régua, todas as crianças no mesmo patamar, eu estou desprezando as individualidades e as características de cada uma. E isso traz consequências diversas, tanto emocionais quanto físicas, para a fase adulta. E para a fase também, né, posterior aí na infância, porque temos enurese noturna, por exemplo, incontinência urinária, constipação, infecções urinárias e uma série de outras consequências que a gente consegue começar a observar mais cedo, né? Quando a criança está lá na escola e ela tem, os professores tratam como escape, diversos episódios de escape, essa criança desfraldou mesmo? Ou foi um falso desfraude? Vamos até falar sobre esse falso desfraude? Vou dar um exemplo aqui mais claro. Se no período noturno eu falo que meu filho já desfraldou, mas eu tenho que a todo momento acordar ele para que ele possa ir ao banheiro fazer xixi, porque senão ele faz xixi na cama ou ele faz cocô na cama, é um falso desfraude. Ele não desfraldou. Se eu estou mandando o meu filho para a escola com várias trocas de roupa, porque eu sei que ao longo do dia ele não consegue segurar, e aí ele faz xixi na calça, ele faz cocô na calça, mais de uma vez, vários dias, ele não desfraldou. Foi um falso desfraude. Se a todo momento eu tenho que ficar perguntando: filho, você quer ir ao banheiro? Interrompendo o brincar dele, interrompendo a atividade que ele está fazendo para lembrar ele de ir ao banheiro, ele também não desfraldou. É um falso desfraude. Compreender essa diferença? Então, é um processo que eu guiei e não que o meu filho naturalmente evoluiu e desfraldou. E aí, dentro desses processos também, tem algumas falas que são bastante perigosas. Porque se eu compreendo, fiz errado, e aí lá na frente eu tenho que voltar com essa fralda, muitas vezes eu nem vou conseguir, porque a criança já vai estar com algumas frases, algumas crenças tão dentro da mente dela, que é bem perigoso para a autoestima. Então, quando eu digo assim, nossa, você está muito grande para usar fraldas, tem que parar, já tem idade para parar de usar fraldas. Já estou demonizando a fralda. Que feio! É feio uma criança dessa idade usar fraldas.
Estou demonizando fraldas. Olha, se você sair das fraldas no final do ano, o Papai Noel vai te dar presente tal. Estou demonizando as fraldas. São falas que são muito perigosas, que a gente, além de atrapalhar o processo de desfraude, a gente vai minando a autoestima daquela criança que está sempre buscando pertencer. Então, ela quer pertencer, ela quer ser aprovada, ser amada por aqueles adultos e cuidadores. E quando eles estão, então, falando que aquilo é errado, falando que aquilo é feio, desconectando a criança daquele ritmo interno dela, a gente está atrapalhando naquele processo e minando, consequentemente, a autoestima dessa criança. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir, trazer um pouquinho de clareza, falando de excreção, desse ritmo biológico que boa parte das famílias tem dúvidas. Então, eu te convido a compartilhar esse vídeo e também a estar aqui na semana que vem para prestigiar o episódio que a gente vai falar de maneira mais detalhada e profunda desse processo. Se você gostou desse assunto, dá aquele like e se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos.